Você assinar aqui? Você quer lá? À vontade. Sabe o que eu te chamei de Não guarda? recebe. Eu Parece que guarda. onde que eu tirei isso, meu Deus? Vamos ali só pra ver se o seu tamanho Agora eu dá. vou sacanear um pouco. Ó, Eduardo. Eduardo, eu fico em pé? Sentado? Isso, ó, tua margem é essa Aqui, aqui. em pé? Isso. Pode ser. Não Sua pode margem fazer é... nada do pilar, só. Que aqui a gente é em poucos, mas na internet são muitos. Tinha bastante. Isso é grade dos minhas crianças. Ó, você pode passar por dentro, você que sabe, tá? Tá. Não, pode deixar aqui. Deixa eu tirar essas chaves. Mas os pilares são o seu. Ideal, pra cá é um pouco melhor, porque aí pega certinho. Vocês vão aumentando o prazo. Será que vai cair? Tá bom aqui? Tá? Não cai não, se você quiser pôr. Ah, não, tá bom. Tá bom. Você quer começar a fazer? Não, por favor, fica à vontade. Faz de conta que a casa é sua. Mais pra cima aí. Obrigada. Porque ele é mais alto. né? É, eu percebi. Boa noite a todos. Hoje nós temos a palestra de Paulo, né, que é muito bem-vindo. E aí, para iniciar os estudos de hoje, vou pedir àqueles que estão nos assistindo e àqueles que estão à nossa volta, que vamos concentrando os nossos pensamentos na figura amiga do Mestre Jesus. Agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos recebidas e ao Mestre Jesus, pelo seu Evangelho bendito, que nos tem ensinado o caminho de volta ao nosso Pai, que tem funcionado como um guia seguro, como a nossa fortaleza, para que possamos alcançar as virtudes necessárias para atingirmos a angelitude, destino de cada um de nós. Mestre querido, abençoa-nos essa noite. Abençoe-nos, Senhor, no entendimento do Teu Evangelho e ilumine-nos, Senhor, para que possamos aprender estes conhecimentos passados pelo nosso irmão Paulo e que nós possamos levá-los em nossa mente e em nossos corações, no convívio com os nossos irmãos, exemplificando esta mensagem que nos foi deixado como guia seguro para avançarmos em direção à luz do Pai. Graças te damos, Senhor, e assim damos por iniciada nossos estudos de hoje, agradecendo aos amigos espirituais protetores desta casa, e aos nossos protetores, e rogando que permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né? Vir aqui hoje, falar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, né? Do nosso Consolador prometido. Lembrando a promessa de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, nós encontramos a afirmação de que Jesus não nos deixaria sós, né? Então, nós lemos nessa passagem que ele rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador e esse pudesse ficar eternamente conosco, né? Diz Jesus, se me amais e guardais meus mandamentos, rogarei ao Pai, né, para que ele envie o Paracleto ou o Espírito de verdade para que fique eternamente convosco, né? Tem muitas coisas ainda a vos dizer, mas não podeis suportais. E esse fato é muito interessante porque à época de Jesus nós vemos que muitas palavras, muitas passagens das quais nós temos conhecimento, elas parece que deixavam meio que atônitas as pessoas. Isso porque Jesus não podia dizer tudo,
né? Não havia chegado o momento ainda do amadurecimento intelectual, inclusive emocional dos indivíduos. Fato é que nós verificamos isso na passagem onde um doutor da lei, extremamente inteligente, né, estudioso, Nicodemos, foi ter com Jesus e queria saber como é que funcionava a reencarnação, né? Porque no judaísmo eles estudam a reencarnação, como nós sabemos, né? Mas Nicodemos foi perguntar a Jesus como é que era essa coisa, né? E Jesus diz a ele, né, que era preciso nascer de novo. E ele não entende muito bem isso, tá? Tanto é que ele pergunta como pode um homem velho voltar novamente no ventre da sua mãe? O que mostra que ele entendeu que era a respeito da reencarnação. E aí o diálogo prossegue e Jesus diz assim: Nicodemos, se quando eu te falo das coisas da terra você não entende, o que acontecerá quando eu te falar das coisas do céu? Mostrando que existiam muitas coisas ainda que não podiam ser reveladas porque muita luz acaba nos cegando, né? Eu sempre gosto de contar uma anedota a respeito disso, que é assim: o palestrante foi dar uma palestra numa cidade e ele era um pouco vaidoso e ele gostava de falar para muitas pessoas. Então ele preparou a palestra, né, estudou, falou: vou falar sobre ciência, vou falar sobre filosofia, vou falar sobre um monte de coisas. E ele chegou lá e não sei o que aconteceu, tinha uma pessoa só, né? E ele ficou extremamente chateado. Ele falou: vou falar para uma pessoa só? E agora, né? E ele chegou para o rapaz e disse assim: viu, se você fosse falar sobre ciência, filosofia espírita, sobre moral religiosa, né, dissertar sobre esse tema, mas tivesse o objetivo de alcançar muitas pessoas e tivesse uma pessoa só, você faria a palestra? E aí o rapaz, muito humilde, disse assim: olha, moço, se eu vou no galinheiro e tem uma galinha, eu dou para ela. Aí ele: entendi. E aí ele começou a falar. Falou sobre ciência espírita, falou sobre a Gênese, falou sobre os fluidos, o fluido cósmico universal, falou sobre perispírito, fluido vital, falou sobre mediunidade, falou sobre filosofia, perispírito, duplo etérico, corpo mental, falou sobre o livro Evolução em Dois Mundos e falou. Depois de uma hora que ele acabou, ele olhou para o rapaz e disse assim: entendeu? E o rapaz virou para ele e disse assim: olha, moço, se eu for no galinheiro e tiver uma galinha, eu dou para ela, mas eu não dou o saco inteiro, não. E é exatamente isso que Jesus não fez. Ele não quis dar o saco inteiro para a gente, porque a gente não ia dar conta, tá? Então muita luz acaba nos cegando. E foi por isso que, ao longo do tempo, a humanidade foi preparada para isso. No livro Crônicas de Além-Túmulo, do irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 15, a mensagem intitulada A Ordem do Mestre, Jesus chama João Evangelista. Esse é um livro psicografado por Chico Xavier, quem quiser dar uma olhada lá depois, os detalhes. Jesus chama João Evangelista. João Evangelista, para quem não sabe, né, para quem não se recorda, era um dos discípulos de Jesus, o mais novo, aquele que Jesus disse: esse não conheceu o pecado, o discípulo bem-amado de Jesus, né? No outro livro, Kardec Prossegue, de Adelino Silveira, Chico Xavier informa o seguinte, que João Evangelista reencarnou depois, né, como Francisco de Assis. Essa informação também é corroborada por Divaldo Pereira Franco, né, no livro Sol de Assis e em outras mensagens, onde ele confirma que realmente João Evangelista, o apóstolo, reencarnou como Francisco de Assis. E Joana de Ângeles diz o seguinte: depois de Jesus, é o espírito mais puro que já passou por essa terra. Então veja, não é qualquer espírito. E aí a gente vai entender essa mensagem do irmão X. Diz irmão X, desse livro Crônicas de Além-Túmulo, ele chama João Evangelista e começa a perguntar para João Evangelista como é que estão as coisas aqui na Terra. E aqui vale uma observação, que é o seguinte: às vezes a gente lê um livro desse, como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e vê Jesus perguntando para os seus tutelados o que aconteceu, o que está acontecendo, como é que estão as coisas lá, e a gente fica com a impressão que Jesus não sabe o que está acontecendo, né? Que ele não é um espírito puro,
não é onisciente, que ele não está sabendo das coisas. Mas precisamos entender que é uma maneira pedagógica da narrativa ser contada. Então Jesus vira-se para João Evangelista, talvez nem tenha sido assim que aconteceu, mas na linguagem poética de Humberto de Campos, ele traduz dessa maneira. João, como é que estão? Né? Você se recorda, né, do meu natalício na terra? E João começa a dissertar sobre a vinda de Jesus. Ele fala, não estou falando disso. Estou falando do crescimento do cristianismo. Como é que ficou? Como é que ficaram as coisas depois da minha partida? Então veja, dá a impressão que Jesus não sabia como é que ficaram as coisas, né? E João explica, olha, aconteceu isso, os apóstolos dispersaram, o judaísmo aconteceu isso, criou-se a igreja de Roma, criou-se isso. E onde os meus núcleos estão mais fortes? E João fica um pouco triste, ele fala, mestre, estão todos abalados. Onde deveria reinar, né, as coisas boas, onde deveria ser o coração, o fulcro da tua doutrina, estão distorcendo. Estão ricos, enfurnados em palácios e castelos, e os pobres estão lá fora. E aí João continua falando, e Jesus então diz para João Evangelista, João, então chegou a hora dos mortos falarem. E aí diz Humberto de Campos nessa mensagem, que foi naquele momento que Jesus coloca para João Evangelista a responsabilidade de trazer a doutrina espírita para o plano físico. Né? Então está bem claro ali que o espírito responsável no mundo espiritual pela vinda do Consolador prometido, a doutrina espírita, como assim acreditamos, né? Foi João Evangelista. Tanto é que no Livro dos Espíritos, se nós olharmos em Prolegômenos, a primeira assinatura é de João Evangelista. No Cristo Consolador, no Evangelho, né, tem uma mensagem também do Espírito da Verdade, onde ele diz, o meu apóstolo vos esclarece, né, dando a entender que a mensagem ali que era de João Evangelista também. Muito bem. No mesmo livro, Crônica de Além-Túmulo, Humberto de Campos relata um encontro que ele teve quando ele foi para Jerusalém, no mundo espiritual. Ele foi para Jerusalém e chegando em Jerusalém, eles viu um espírito bastante evoluído, se aproximou do espírito e ele percebeu que era Judas Iscariotes. Está lá relatado também nesse livro, Crônicas de Além-Túmulo. Ele se aproxima de Judas, puxa a conversa, né? Começa a conversar e pergunta, Judas, de fato foi aquilo que aconteceu com você, como narra os evangelhos e toda a história? E Judas diz a ele, sim, foi mais ou menos aquilo, mas houve uma distorção de alguns fatos, mas que não mudam muito a narrativa. Né? Eu tinha um viés político muito forte, Judas narrando isso. E essa minha vontade de querer fazer as coisas à força, com revolução, com sangue, né, fez com que eu me perdesse. Aliás, isso lembra um pouquinho o povo brasileiro nesses dias, né? Como diz o Haroldo Dutra Dias, se fizéssemos abaixo-assinado para matar político corrupto, ia faltar papel. Né? Porque a gente confunde o desejo de justiça com vingança. Né? E Judas tinha isso muito forte nele, né? Porque a história nos mostra isso, que os judeus tinham horror, aversão do domínio romano sobre eles, da cobrança de impostos, que era muito pesada, dos publicanos, né? E todo aquele processo que nós sabemos. E Judas era partidário, né, de fazer uma revolução armada de preferência. Então Judas conta que a ideia dele era de trair o mestre, mas no sentido de que Jesus sendo traído e sendo preso, ele entendia que aí sim Jesus mostraria quem ele era. E aí ele faria a revolução, ele mostraria o poder, porque Judas já tinha testemunhado isso. As curas, os milagres, a fala de Jesus, ele sabia que Jesus realmente era de cunho divino. E aí Judas comenta com o irmão X que ele se equivocou. Traiu o mestre, foi comprado por 20 moedas, e quando ele percebeu que a mensagem de Jesus não era de revolta, não era de sangue, ele se culpou profundamente. E todos nós sabemos, pelos evangelhos, que ele acabou se suicidando e foi para os planos inferiores e ficou sofrendo por um largo período de tempo lá. E aí Judas relata, né, que mesmo ele tendo se suicidado,
Jesus foi visitá-lo. Perdoou imediatamente e ficou ao seu lado amparando. E conta Judas que durante várias encarnações ele veio sofrendo com lepras, com dores atrozes, resgatando, né, todo aquele processo de culpa que ele acabou gerando e se desequilibrando. E eis que em determinado momento Jesus o chama e lhe dá uma encarnação. E diz que se ele for bem sucedido, seria a última encarnação dele. Então que no século XV, né, reencarna um espírito na França, Joana d'Arc. Isso também está no livro Kardec Prossegue, de Adelino Silveira, onde Chico confirma que realmente Joana d'Arc era esse espírito Judas Iscariote na sua última encarnação. E Joana d'Arc tinha uma missão. Conta o Chico que a missão de Joana d'Arc era não deixar que a França caísse nas mãos da Inglaterra, porque eles estavam em guerra naquele período. E Joana d'Arc, nasceu numa cidade chamada Dom Remy, e muito cedo já manifestou a sua mediunidade. E aquilo acabava assustando as pessoas. Tanto é que, veja, uma mulher, uma moça, se assim quiser, que morreu com 19 anos de idade, muito jovem, se alistou no exército, tinha visões, conseguia colocar ali moral no exército, nas tropas, para que eles avançassem e realmente sufocassem ali o levante dos ingleses. E isso acabou incomodando, inclusive, os franceses. E a história nos conta, como relata Judas também para o irmão X, que ela foi traída, foi vendida e acabou sendo queimada viva na fogueira pela Inquisição. E aí Judas comenta com o irmão X, da mesma forma que eu traí, vendi o mestre, acabei pagando o mesmo preço, mas ali me libertei. E daí o Chico dá um detalhe interessante, ele fala assim, por que a missão dela era insuflar o ânimo dos franceses para que não caísse na mão dos ingleses? Porque havia uma missão espiritual para a França no século XIX. E desde aquela época, diz o Chico, que espíritos extremamente elevados, benevolentes, estavam reencarnando na França, preparando não só o psiquismo daquele país, mas também os corpos físicos, modificando a biologia celular para que no século XIX pudessem vir aqui os iluministas, os pintores, os músicos, toda aquela eclosão que a história nos mostra de espíritos evoluídos, iluminados. Então veja, para a gente não perder o nosso raciocínio, a promessa de Jesus, quando esteve aqui, do Consolador prometido, depois de um determinado momento, a conversa com João, não há data nessa conversa, não tem uma data precisa, mas mostrando a preocupação de Jesus em manter a sua promessa, conclamando vários espíritos superiores no mundo espiritual e no mundo encarnado e preparando a vinda do Consolador prometido por séculos. Século XV já estava o pessoal lá. E no século XIX, há uma mensagem no livro Cartas e Crônicas, é outro livro agora, do irmão X também, onde ele relata um encontro no mundo espiritual. Esse encontro aconteceu, segundo o irmão X, em 1799. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5 anos antes do nascimento de Allan Kardec. E nesse encontro no mundo espiritual, relata o irmão X, estavam no mundo espiritual espíritos extremamente elevados, músicos, pintores, artistas, poetas, filósofos, Mozart, Bach, Beethoven, vários filósofos, vários iluministas, alguns encarnados, outros que já estavam desencarnados, estavam numa assembleia. E eis que foi retirado do corpo físico um personagem que estava encarnado, Napoleão Bonaparte. Ele foi trazido para o mundo espiritual para receber instruções. Então ele chega, é aclamado por todos que estavam ali, porque ele era um missionário, ele tinha uma missão. E todo mundo fica ali esperando, e conta o irmão X que de repente, do alto, do céu, desce uma escada de luz e um ser extremamente iluminado, ele não fala, mas dá a entender que é Jesus. Desce por ali, e se não for é alguém muito próximo a ele. Desce por ali e todos
ficam em lágrimas, alguns se ajoelham, Napoleão cai de joelhos, e ele chama Napoleão e diz: não perca, né, o sentido da tua missão. E explica qual era a missão dele: não deixar novamente que a França caísse na mão dos ingleses, porque tinha chegado a hora do Consolador prometido, né, vir para a terra, né? Essa missão foi dada a ele, segundo Chico, porque esse espírito Napoleão Bonaparte, também um gênio militar, já havia reencarnado como Júlio César, Alexandre o Grande, o mesmo espírito. E como Júlio César, ele invadiu a região da Gália, a região da França, causou muito mal, muito transtorno ali, perseguiu os druidas. E agora ele voltava, veja como a lei de causa e efeito é perfeita, né? Como um grande líder, um grande chefe, onde? No país que ele massacrou, para dar a dignidade ao povo francês. Então ele só precisava fazer isso. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, quer que a gente faça mais. Porque a matéria é muito forte, né? A influência da matéria em nós é muito forte. Por isso que ele foi chamado, porque ele estava começando a se perder. E aí volta, né, e cumpre a sua missão. A sua missão é essa. Não vá além. E o irmão X relata que o espírito protetor de Napoleão Bonaparte era Allan Kardec. E em 1804 reencarna Allan Kardec, né? Napoleão volta para a carne, mas se perde, né? Ele quer conquistar o mundo. E aí a espiritualidade faz a intervenção, isolando, né, para que o processo prossiga normalmente. Então vejo, toda essa história é para mostrar o seguinte, que sempre houve a preocupação do mundo espiritual, né, em fazer com que o Consolador prometido viesse a lume. Não foi um estalar de dedos, agora vamos fazer isso. Há todo um processo, desde a vinda de Jesus, talvez antes, né, para mostrar como é importante a doutrina espírita para nós, né? E Allan Kardec, como diz o irmão X, né, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, reencarna para que ele pessoalmente consiga codificar a doutrina. E fez isso, como nós sabemos, né, com maestria. Kardec, em 20 meses, escreveu o Livro dos Espíritos, como a história nos conta, né, das mesas girantes, etc. Tal. Não vou entrar em detalhes aqui, não é o objetivo nosso. E o primeiro Livro dos Espíritos foi publicado a 18 de abril de 1857. Tanto é que nós tivemos agora, no mês passado, 161 anos, né, do marco do lançamento do Livro dos Espíritos e, portanto, da doutrina espírita como um todo. E o primeiro Livro dos Espíritos tinha 501 questões, que Kardec foi desenvolvendo e ampliando depois, e hoje nós temos aí 1019, 1018, segundo algumas edições, né? Mas o que é interessante é a gente notar o seguinte: muitos acreditam que o Espiritismo ele não deu certo na França e aí ele foi trazido para o Brasil. O que também não é verdade, porque Divaldo Pereira Franco, pela mediunidade de Vitor Hugo, nos conta que em 1849, vejam, 1849, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Em 1849 já se faziam reuniões espíritas muito semelhantes às que Kardec fazia aqui no Brasil, em particular na Bahia, né? E aí a espiritualidade também chama um espírito extremamente elevado, Adolfo Bezerra de Menezes, e fala para ele: você vai reencarnar no Brasil. Mas ele não veio sozinho, veio junto Caíbar, Eurípides Barçanufo e tantos outros anônimos que vieram aqui para colocar as bases da doutrina espírita. Um pouco depois nós tivemos Francisco Cândido Xavier, que dispensa comentários, e um pouquinho depois, Divaldo Pereira Franco. Um pouquinho depois, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Zilda Gama, Peixotinho, o seu Zé, a Dona Maria, o seu Bastião, né? Tantos outros anônimos que também colaboraram com a doutrina espírita e tantos outros que colaboram até hoje no movimento, na manutenção da doutrina espírita, né? E conta o Divaldo que estava planejado já que a doutrina espírita deveria ter o seu foco, o seu coração aqui. Isso está muito bem explicado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né?
Não foi por acaso que veio parar aqui. Já havia esse planejamento, tanto é que esses espíritos, antes de Kardec codificar a doutrina, já estavam reencarnados aqui, preparando o solo, o terreno, para que a doutrina pudesse estabelecer as suas bases, né? Isso porque muitos espíritos do Oriente, da Europa, das Américas, com o coração bondoso, segundo Chico, e muitos franceses que estiveram com Kardec, reencarnaram aqui no Brasil. Quem sabe nós mesmos, para darmos prosseguimento, para darmos continuidade à doutrina espírita. Então tudo isso para mostrar que Jesus e a espiritualidade amiga sempre esteve muito preocupados conosco, em não nos abandonar. O Consolador prometido, né? O Espírito de verdade, cujo objetivo é esclarecer e consolar. Então, no Evangelho nós encontramos a afirmação do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Mas como nós não sabemos amar ainda, vem o segundo, né? Esclarecei-vos. Eis aí o segundo ensinamento. Por quê? Iluminando o nosso cérebro, nós vamos conseguir, né, encharcar o nosso coração. Tá? Na questão 115 do Livro dos Espíritos está escrito: como os espíritos são criados? Simples e ignorantes, sem o conhecimento, sem a tendência para o bem ou para o mal. Mais à frente, os espíritos nos dizem que a inteligência, o intelecto, ele vem primeiro. Porque tem que ser assim, porque o homem inteligente esclarecido, ele aprende melhor as questões morais. Então vejo, a espiritualidade, Jesus, sempre estiveram preocupados conosco em trazer essa doutrina que esclarece a nossa mente, que consola os nossos corações. E esclarece nos informando acerca da reencarnação, da questão do sofrimento físico e do sofrimento moral, nos mostrando que nós somos herdeiros de nós mesmos. Não existe injustiça. Não estamos na família errada, não estamos no país errado, não estamos na religião equivocada, não estamos no corpo errado. Esse corpo foi plasmado pelo nosso psiquismo, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, o pânico, a depressão, a ansiedade, tudo que está em nós, o nosso psiquismo, foi forjado por nós mesmos. Não é de agora, não é de repente, não é porque eu perdi o emprego, não é porque eu perdi o pai ou a mãe, não. Isso vem, como diz Joana, de priscas eras, porque somos herdeiros de nós mesmos. E aí está o grande caráter da doutrina espírita. Allan Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, nos diz isso, né? Na mensagem Os Bons Espíritas, ele diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, né? Eu queria fazer um link dessa passagem de Kardec com outra para mostrar o seguinte: a doutrina espírita, ela está em nossa vida para que ela seja uma ferramenta para melhor conduzir as nossas ações, as nossas atitudes. Porque se nós pararmos para pensar, nós estamos repetindo processos que fazíamos em outras vidas, processos que fazíamos e que não deu certo. E precisamos mudar, né? Então, eu vou voltar nessa frase de Kardec depois, mas me recordo de uma passagem de Jesus, no capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os puros de coração, onde Jesus chama atenção para isso. Onde, nessa passagem, e frequentemente ele chamava a atenção dos fariseus pela hipocrisia, ele vai jantar na casa de um fariseu e ele não lava as mãos. Mas ele não lavou as mãos não é porque ele tinha falta de higiene ou algo do tipo, né? Ele sempre aproveitava a oportunidade para dar uma lição, um esclarecimento. E vejam, não era para destruir o fariseu, que também era um irmão, também era filho de Deus, mas para instruir. E quando Jesus se senta com os apóstolos para comer e não lava as mãos, o fariseu resmunga. E eu não entendo porque as pessoas resmungavam perto de Jesus, porque ia sempre tomar uma advertência, né? Com muito amor, mas ia tomar, né? O jovem rico vai e fala, Jesus. Então todos passavam por esse processo. Então ele resmunga. Será que ele não vai lavar as mãos? E aí Jesus manda, né? Vós outros tende muito cuidado em lavar o exterior do prato, do talher e do copo, mas o vosso coração permanece repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos! Não é o que entra pela boca do homem que lameia e conspurca o homem, e sim
aquilo que sai do seu coração. Porque o que sai pela boca provém do seu coração. E é do coração que provém todos os males, os ódios e os vícios. Então, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Porque o que sai da boca provém do nosso coração. Obviamente aqui o coração como símbolo do sentimento da nossa essência. Como sois insensatos? Em outros momentos, Jesus o chama de sepulcros caiados. Sepulcros, né? Caixões, onde se colocam cadáveres. E lá dentro tem o quê? Podridão, um odor fétido. E por fora está branquinho. Então Jesus condena a hipocrisia desses homens que gostavam de ter atitudes exteriores, mas na essência nunca se modificavam. Vamos fazer uma comparação com os dias de hoje? As religiões em geral, sem crítica alguma, obviamente, é só uma análise, né? Então, nossos irmãos da Igreja Católica, com todo respeito, obviamente, a eles, né? Eles cumprem a cartilha deles, eles vão à missa, eles comungam, eles fazem a confissão, eles pagam o dízimo, eles leem a Bíblia. Ok. O evangélico também, ele vai ao templo, ele lê a Bíblia, né? Ele faz lá as suas exortações, os seus cultos de fé, seus exorcismos, cumpre lá a cartilha. O espírita, idem. Ele vai à casa espírita, ele ouve palestra, ele faz palestra, né? Ele vai ao estudo, ele dá estudo, ele toma passe, ele dá passe, ele toma água fluidificada, né? Copinhos e copinhos, até tomar uma caixa d'água de água fluidificada. Então ele cumpre a cartilha, ele está participando, o movimento espírita está ativo, funciona muito bem. A grande questão é, de que adianta tudo isso se efetivamente não existe a melhora moral do indivíduo? Né? Não adianta ficar cumprindo o ritual como os fariseus faziam. Né? Cuidando do exterior do copo, do prato e do talher, mas o coração está repleto de iniquidades. Como sois insensatos, como diria Jesus. Né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. É algo que frequentemente eu tenho chamado a atenção em relação a isso, porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos passar a encarnação inteira fazendo coisas que não são relevantes, achando que vamos aliviar a nossa consciência trabalhando muito na casa espírita. Não que trabalhar muito no movimento na casa espírita seja ruim, não é isso. Mas não pode ficar só nisso. Então o indivíduo faz sopa, faz palestra, faz curso, participa, etc. e tal. Está lá 30 anos na doutrina espírita, mas continua mau caráter, continua adúltero, continua maledicente. Né? Às vezes briga com alguém, faz prece para Deus iluminar a pessoa. Eu vou orar por aquela pessoa porque ela está obsidiada. E não percebe que às vezes o problema é com ela. Não tem que ficar orando para os outros. Para o outro, porque o outro que é inferior, afastar o obsessor. Não, mas espera aí, o obsessor só vem por conta da nossa afinidade. Se eu vibro ódio, raiva, rancor, mágoa, se eu não consigo perdoar, eu vou atrair espíritos nesse processo. Então, nós não podemos esquecer que existem duas coisas completamente diferentes na doutrina espírita. E é isso que temos que prestar atenção. Uma é o merecimento, é o mérito. André Luiz fala do bonus hora. Então, quem trabalha muito no movimento espírita, quem trabalha muito na religião em geral, né, na fraternidade, enfim, seja lá o que for, na filantropia, tem mérito. Mas não quer dizer que a pessoa seja boa. Né? Às vezes faz com a esquerda, mostra com a direita. Tem necessidade de mostrar que é bom. E não entende a diferença entre bondoso e bonzinho. Tem diferença. O bondoso é aquele que é bom naturalmente no coração. O bonzinho, ele parece, mas não é. Né? Ele quer parecer. Ele está sempre atrás da migalha, ele está sempre atrás do elogio. Ele está sempre querendo ajudar os outros, mas não consegue se ajudar. Então, esse merecimento, ele é louvável. É importante que nós façamos a caridade material. Trabalho externo nos dá mérito. Mas o mais importante é o trabalho interno. Aí eu volto na frase de Kardec. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Kardec falou de fazer sopa?
Kardec falou de fazer feira, artesanato. Não que isso não seja válido, é justo, é necessário. Mas veja o que ele falou. Reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral. Como é que eu sei se eu estou melhorando? Tem gente que está na doutrina espírita há 30, 40, 50 anos, eu estou falando de mim, tá? E não melhorou muito. Porque fica fazendo essas coisas só, fazendo palestra, lendo livro, etc e tal. Mas na hora que tem uma aprovação difícil do perdão, falha. Quando passa por uma aprovação da maledicência, falha. Não vigia os pensamentos, tem dificuldades de se relacionar com as pessoas, faz palestras muito bonitas, abraça todo mundo na casa espírita. Quando chega na casa espírita, que Jesus te abençoe, não sei o quê, e abraça e beija todo mundo, mas lá dentro de casa está brigado com todo mundo. É esse o sentido cristão da transformação moral? A quem nós estamos enganando? Né? Basta olharmos o livro Voltei, do Chico, irmão Jacó, que nos mostra claramente isso. Trabalhou muito na doutrina espírita, mais do que qualquer um de nós, porque ele era rico. E quando você tem dinheiro, você ajuda muita gente. E ele desencarnou em péssimas condições, porque ele nunca fez o trabalho dentro. A transformação moral que Kardec nos fala. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Voltando, como é que eu sei que eu estou melhor? Emmanuel dá uma dica, ele fala assim, faça avaliações periódicas a cada 3 anos. Ele dá um número. No livro Opinião Espírita ele fala isso. Verifique. Como é que você estava há 3 anos? Como é que você está hoje? Está do mesmo jeito? Está parado. Precisa melhorar. Evoluiu? Ótimo. Continue assim. Continue tentando, continue se esforçando, se empenhando. Olhe para as suas coisas internas. Olhemos para o nosso orgulho e para o nosso egoísmo. Então, Emmanuel diz assim, bom, a transformação se dá, a transformação moral se mede pela quantidade de amor que nós edificamos dentro de nós. Ixi, amor? E agora? Bom, vai aqui uma dica, ela é inversamente proporcional à quantidade de orgulho e egoísmo que temos dentro de nós. Se você sabe quanto de orgulho e egoísmo tem, sabe quanto de amor não tem. E a gente precisa transmutar essas energias. Né? Não é tirar orgulho e egoísmo, porque ele não vai sair. São sentimentos. Eles estão aí. Eles precisam ser transmutados para o sentimento maior, que é o sentimento do amor, que também está latente em nós. Né? Então Kardec prossegue. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quais são as nossas más inclinações? Fazemos esforços para domar as nossas inclinações? As más inclinações? Quais são as nossas más inclinações? Se a gente fizer essa pergunta, a gente vai pensar, vai ter dificuldade de responder, porque normalmente as dos outros nós conseguimos identificar muito facilmente, mas as nossas a gente tem dificuldade. Né? Então a gente pede paciência a Deus, por quê? Porque o outro é desequilibrado. Mas se você está pedindo paciência para você, é você que está com desequilíbrio, não é o outro. O outro é só um instrumento da divindade. Né? A pedagogia divina trabalha assim. Né? Nos coloca perto dos outros para que nós sejamos o termômetro alheio das pessoas. E se a gente prestar atenção, a gente consegue identificar excelentes professores ao nosso redor. Primeiro na família, depois na casa espírita, depois no movimento espírita, no trabalho. Em todos os setores nós vamos encontrar pessoas. Né? Como é que eu domo as minhas más inclinações? É difícil, né? Primeiro eu tenho que reconhecer que eu as tenho. E normalmente a gente tem dificuldade em admitir isso. Né? Quais são as minhas más inclinações? Né? Domar as minhas más inclinações, como é que eu faço isso? Tá? Então Kardec, nessa proposta, nos mostra o que nós devemos fazer. E depois traz a mensagem do homem de bem, mostrando que quando fizermos isso, estaremos naquele patamar. Né? Então a transformação moral e domar as más inclinações é a proposta de Kardec. Porque vejam, pessoal, se eu não domar as minhas más inclinações, não existe transformação moral. Né? No mesmo raciocínio, há uma mensagem muito bonita, inclusive o Haroldo Dutra ele tem uma palestra muito boa sobre isso, que se chama O Reino de Deus. Né?
Essa passagem está no livro A Boa Nova, onde Jesus, né, estava lá em Jerusalém, e eu vou resumir aqui, não vou contar a história, mas um sacerdote se apresenta para ele, né, e Jesus diz que ele estava, né, ali à procura de homens para edificar o reino de Deus. E o sacerdote lá, Hanã, pergunta, reino de Deus, nas tuas mãos? Né? Ele é irônico com Jesus. Né? E aí Jesus diz a ele, resumidamente, que o reino de Deus, né, ele constitui, né, a obra divina no coração dos homens. A obra divina no coração dos homens. Que significa, né, em termos práticos, o aprimoramento da criatura humana. Mas não é o aprimoramento intelectual físico, o aprimoramento moral da criatura humana. Resumindo toda essa conversa, né, nós reencarnamos, temos a doutrina espírita, o Consolador prometido, unicamente para aprendermos a amar. Ponto final. Tá? E para aprender a amar, eu tenho que domar as minhas más inclinações, que basicamente estão centradas em duas coisas que o Kardec chamou de as duas grandes chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Todo mal procede daí. A questão 913 do Livro dos Espíritos fala que todos os vícios são decorrentes do egoísmo, e o egoísmo é filho do orgulho. Há pessoas que dizem, não, mas não é o contrário. Nós vamos encontrar às vezes palestrantes que falam que um é filho do outro, outro é filho do um, né? Os dois são muito próximos. Eu fico com Kardec e com Joana de Ângeles, né, nos mostrando que o orgulho, que é o sentimento de nos acharmos melhor do que os outros, faz com que nós queiramos tudo para nós. Então, né, e aí a gente percebe que orgulho e egoísmo, eles transitam dentro de nós e que nós precisamos, a pouco e pouco, né, transmutar esses sentimentos para o sentimento do amor. Bom, o papel da doutrina espírita está posto aí. Cabe a nós agora a reflexão. Né? Nós vamos ficar nessa vida fazendo sempre as mesmas coisas que nós fazíamos nas outras? Frequentando a religião? Fazendo coisas, trabalhando muito fora e dentro? Estamos trabalhando efetivamente para nos tornarmos melhores? De que adianta assistirmos tantas palestras, tomarmos tantos passes, beber tanta água, né, se efetivamente não ocorre a melhoria interna, a melhoria moral que a doutrina nos propõe? Né? Nesse sentido, a doutrina, como diz o Espírito Camilo, nos coloca que devemos iluminar o nosso cérebro. Sim, estudar espírita. Né? Precisamos esclarecer a nossa mente, o nosso cérebro, estudar. Mas não pode ficar só aqui. Né? Tem que vir para cá, que é o amai-vos do Espírito de verdade. Né? Espíritas, instruí-vos, esclarecei-vos. Muito conhecimento parado aqui não serve para nada. Precisamos do sentimento do amor. Amai-vos, para que esse sentimento possa escorrer pelas nossas mãos e a gente possa trabalhar em favor dos nossos irmãos. Né? Então, essa construção do reino de Deus dentro de nós é a mesma proposta de Kardec. Né? E Jesus falou dela o tempo todo. Essa construção, que é o aprimoramento moral da criatura humana, está posto aí para nós. E o que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa encarnação? Né? Estamos efetivamente trabalhando essas questões dentro de nós? Ou só estamos preocupados, como se vê muito hoje no movimento espírita, as pessoas querendo brilhar, né? Fazer palestras, escrever livros, recitar poesias, tudo é bonito. Mas qual é a mensagem que fica para a gente? Né? Principalmente daqueles que estão falando, porque a responsabilidade é muito grande. Né? Não adianta nada vir aqui e falar coisas bonitas, frases, poesias, citar livros, páginas, perguntas, etc. e tal, se efetivamente eu não faço isso. E mais, né, se efetivamente eu não consigo tocar o coração das pessoas, mostrando a elas que a mensagem da doutrina espírita é uma mensagem consoladora, é uma mensagem de amor, que nós somos filhos de Deus, não estamos desamparados. Se o sofrimento chegou, chegou porque era necessário. A Joana nos diz isso no livro Psicologia da Gratidão. Ela nos diz que devemos ser gratos pelo bem que nos chega, o mal que não nos chega e o mal que chegou. Porque se chegou, ele era necessário.
E por que ele é necessário? Para a gente sair da nossa zona de conforto. Né? Se a gente se acomoda, vem o convite da dor, do sofrimento. Né? E estar reencarnado aqui na Terra, né, passaremos pelo sofrimento, de uma forma ou de outra. Né? E aí o Evangelho nos mostra se eu vou sofrer bem ou se eu vou sofrer mal. Sofrer bem não significa correr atrás da dor, do sofrimento, não é isso. Né? Mas treinar a resignação do espírita é aquela que eu vou fazer todo o possível, né, para crescimento, para me livrar das coisas. Não deu? Aceita. Né? Aceita lutando, né, uma resignação proativa e não pessimista, né, porque Deus é amor, né, como João, o apóstolo, disse. Né? Então, para a gente ir conduzindo para o nosso final, é importante sempre lembrarmos, e eu sempre sou muito grato à divindade por esta encarnação que eu tive, por a divindade ter colocado em minhas mãos a doutrina espírita. Porque muita gente, e aí às vezes é difícil do povo entender, né? A gente vê no movimento espírita pessoas fazendo coisas erradas. Às vezes a gente se pega fazendo coisas erradas, pensando coisas erradas. Não fiquemos tristes, nós somos humanos. E a Joana de Anges diz isso, né? Não adianta querer alcançar a santidade sem antes se humanizar. Precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e aí trabalhar efetivamente nelas. E às vezes no movimento espírita a gente encontra indivíduos que falam, mas tá lá, tá vendo, ele é espírita e faz coisa errada. Falo, deixa, tá bom assim. Se ele não fosse espírita ia fazer muito mais. E a gente tem que ter isso na mente, né? Que a doutrina espírita, muitas vezes, ela é o nosso guia. Ela é a nossa bússola, que mesmo a gente sabendo que pode errar ainda, nós temos que agradecer imensamente a divindade por ter colocado em nossas mãos, né, um guia tão perfeito, né, um guia moral, extremamente educativo, elucidativo, que permite que essa reencarnação, pelo menos para mim, e acredito que para muitos de vocês, provavelmente é a melhor de todas, porque é aquela na qual nós estamos. E o momento é agora. Né? Não adianta postergar para depois, não sabemos o que vai acontecer depois. Então a gente tem que aproveitar o momento para trabalhar nas nossas dificuldades. Então, olha para sua família, abraça quem você está brigado, perdoa quem você não perdoou, faz um esforço hercúleo dentro de você, dentro de nós. Eu falo você, mas eu também me incluo nisso. Para que a gente consiga superar essas bobagens que não tem nada de edificante, que só atrasa o nosso processo evolutivo. Somos todos irmãos, todos temos dificuldades. E quando eu olho para o meu irmão e vejo que ele é filho de Deus e que Deus me colocou no mesmo caminho que ele, eu me sinto grato, porque é uma oportunidade de reconhecer que ainda existe muita dificuldade dentro de mim. Não é dentro do outro, é de mim. E aí eu vou trabalhar, eu vou edificar isso. Né? Para finalizar, gostaria de dizer que não fiquemos esperando o milagre, as coisas caírem do céu. No Evangelho está dito isso, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. A doutrina nos mostra isso. Façamos a nossa parte. Trabalhar no movimento espírita, perfeito, teremos mérito. Mas trabalhar principalmente dentro de nós. E esse trabalho, essa edificação do reino de Deus, como propõe Jesus, ela é pessoal, ela é intransferível. Ninguém vai fazer isso por nós. Cabe única e exclusivamente a nós. Então façamos a nossa parte e a divindade vem e nos ajuda. Eu sempre gosto de contar uma anedota para finalizar essa minha fala, que é aquela de que, certa vez, Jesus, Moisés e um velhinho foram jogar golfe, né, para exemplificar isso. E golfe, todos vocês sabem que é aquele esporte que a gente põe uma bolinha, tem o taco, você bate, e o objetivo é fazer com que a bolinha chegue ao buraco. Eu não sei a disposição dos buracos como que é, mas você tem que atingir os buracos e assim vai sucessivamente no menor número de tacadas possível. E sempre tem um barranco, um lago, alguma coisa para atrapalhar, não pode ter a vida muito fácil. Então, Moisés colocou a bolinha, pegou o taco de golfe, bateu, a bolinha bateu no barranco, caiu dentro do lago. Aí Moisés chegou na beira do lago, para quem já tinha feito as águas do mar se abrir, um lago não era nada. Ele levantou o taco de golfe, as águas se abriram. Ele andou até a bolinha, pegou a bolinha, deu para Jesus.
Jesus colocou a bolinha, bateu na bolinha. A bolinha bateu no barranco, caiu na água. Jesus chegou na beira do lago, para quem já tinha andado sobre as águas, né, do lago de Genezaré, aquilo ali, andou sobre as águas, parou onde estava a bolinha, pegou a bolinha, deu para o velhinho. O velhinho botou a bolinha, bateu na bolinha, a bolinha bateu no barranco, bateu na árvore, deu um vento, caiu em cima do telhado de uma casa, desceu pelo telhado, caiu na calha, escorreu pela calha, desceu pelo tubo. Quando estava caindo lá embaixo, havia um sapo com a boca aberta debaixo do tubo. A bolinha caiu na boca do sapo, mas tinha uma águia passando de olho no sapo, pegou o sapo, levou para o céu. O sapo ficou com medo, soltou a bolinha que bateu no barranco, bateu na árvore, bateu no telhado, caiu na calha, desceu pelo tubo, escorreu pela grama e caiu dentro do buraco. Moisés olhou para Jesus e falou: Jesus, você jogar golfe comigo é uma coisa, mas você trazer o seu pai é covardia, né? Então vejam, ficar esperando o milagre acontecer é mais ou menos essa história, né? Devemos fazer a nossa parte, ajudemo-nos e o céu nos ajudará. De que maneira podemos nos ajudar? Trabalhando num esforço contínuo, como diz Kardec, da nossa transformação moral. Como? Domando as nossas más inclinações. Quais são as minhas más inclinações? Conhece a ti mesmo. E aqui já é outra história, é outro momento para outra palestra. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito obrigada, Paulo. Ao Paulo, muito obrigada pela brilhante palestra, né? Queremos agradecer e convidá-lo a voltar outras vezes, não é, gente? Ele já anunciou a próxima, Conhece a Ti Mesmo, fica o convite. Então vamos encerrando hoje os nossos estudos, fazendo a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, que nos auxilie nos momentos de indecisão, nos momentos mais difíceis de nossa vida, em que estivermos frente às nossas mazelas e aos nossos problemas. Que possamos, Senhor, com o Teu auxílio, reconhecer as nossas falhas e dando, Senhor, a mão ao Evangelho de Jesus, possamos nos sentir fortalecidos com esta mensagem maravilhosa, para que possamos vencer as nossas dificuldades, alcançando, Senhor, o Teu reino de paz e de amor. Faça-se em nós, Senhor, a Tua vontade, porque assim é. Abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Aqueles que estão hospitalizados, aos que estão no orfanato, nos asilos, aqueles que estão abandonados, não por Ti, porque não abandonas a nenhum dos Teus filhos, mas por nós mesmos, em função de nosso egoísmo e de nossa ganância, muitos irmãos estão desamparados e abandonados. Coloca, Senhor, a Tua mão sobre cada um e ilumina os nossos dirigentes com sabedoria, para que este mundo possa se tornar o planeta de regeneração tão esperado por todos nós. Mas não nos esqueçamos jamais de que para que este planeta possa se transformar em regeneração, é preciso que comecemos a transformação por nós mesmos. Transformando, Senhor Jesus, os nossos corações, os nossos sentimentos em exemplos de amor e de paz. Graças os damos, Senhor, e nos acompanhe, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja.